Na estratégia de alocação tática, a gente tem um aproveitamento melhor ao longo do tempo. Então a alocação tática ela trata de você fazer algumas alterações na sua carteira de investimentos conforme o tempo vai passando, a economia vai mudando, seus objetivos vão sendo alterados. Então essa alocação tática ela acaba sendo mais palpável, porque no dia a dia a gente precisa ter um certo grau de flexibilidade. O que acontece é que ao longo do tempo uma alocação estratégica ela é bastante rígida. E aí, em alguns momentos, o investidor pode sim querer incluir em sua carteira uma visão de curto prazo. E veja que isso é diferente de especular, porque o investidor não vai alocar todos os seus recursos em apenas uma única opção e ficar trabalhando com isso como se fosse uma espécie de cassino. Isso seria especular, né? Na ideia da alocação tática, o investidor ele ainda mantém um certo grau de conservadorismo, mas a ideia é ter uma estratégia moderadamente ativa, né, que assim que algum evento acontecer, ele consegue aproveitar melhor a sua carteira de investimentos, então consegue definir melhores, digamos assim, surfar conforme a onda. Vejamos um exemplo de alocação tática. Digamos que o investidor quer alterar os percentuais de participação em ações e em títulos de renda fixa, dependendo do momento da economia. Então, primeiro, a alocação inicial poderia ser aqui de 50% em ações e 50% em títulos de renda fixa. Porém, com a chegada de uma forte crise econômica, a participação das ações na carteira diminui de 30% para 70% de renda fixa, ou seja, ele teve uma desvalorização das ações e a renda fixa continuou valorizando um pouquinho. Então, no auge da desvalorização, o investidor pode querer realocar parte dos seus recursos de renda fixa para ações, buscando, esperando aí que venha a existir uma retomada no mercado de ações. Então ele poderia, nesse momento em que ele estava com 30% e 70%, mudar para 60% em ações e 40% em renda fixa. E aí depois que o mercado vem se estabilizar e a economia retoma o seu crescimento, e o mercado de ações volta a crescer, ele poderia voltar àquela alocação inicial de investimentos. Então, depois que o mercado volta a crescer, que a economia se torna mais consistente de novo e o mercado de ações valoriza novamente, o investidor pode então voltar àquela estratégia inicial de 50% em ações e 50% em renda fixa. Então, existe essa certa flexibilidade. No segundo momento, considere um investidor mais conservador que ele possui apenas investimentos de renda fixa, só que dentro dos investimentos de renda fixa ele tem lá uma certa diversificação em títulos pós-fixados, em títulos aí vinculados à inflação também. Então, neste exemplo 2, o investidor ele pode buscar trocar alguns investimentos devido ao desempenho dos seus indexadores ao longo do tempo, como, por exemplo, a troca de investimentos atrelados à Selic para um investimento atrelado ao IPCA, mais uma taxa fixa, ou simplesmente, ao invés da troca, apenas um ajuste nas proporções. Então, o investidor também poderia, por exemplo, vender títulos públicos antes do vencimento, principalmente se a gente estivesse falando do caso de títulos públicos do Tesouro IPCA, vinculados à inflação. O investidor poderia, em alguns momentos, vender antes do vencimento para poder aproveitar uma rentabilidade proporcional ao período investido maior do que aquela rentabilidade que ele iria obter se ele esperasse até o vencimento. Então, esse tipo de conta é possível de ser feita. Por fim, a gente tem a ideia da estratégia de rebalanceamento. No rebalanceamento, o investidor ele vai sempre tentar manter a proporção inicial da carteira de investimentos. Então, nessa estratégia, a ideia é ajustar periodicamente o percentual de participação de cada ativo na carteira de investimentos. Veja no exemplo, a carteira inicial do investidor ela é composta por 50% no ativo A e 50% no ativo B. Agora, suponha uma alta valorização no preço do ativo A, fazendo com que a participação da carteira ficasse em 70% no ativo A e 30% no ativo B. Conforme a estratégia de rebalanceamento de carteiras, o investidor ele deverá vender parte de sua posição no ativo A
e realocar de tal forma que o mix volte a ser igual ao inicial. E esse rebalanceamento aí o investidor pode definir se ele vai fazer um rebalanceamento mensal, trimestral, semestral ou anual, né? Por exemplo, dependendo do viés aí da carteira, se é um olhar de médio, de longo prazo. Então, também é importante considerar no rebalanceamento, e na verdade em qualquer outro dos tipos de estratégias, o custo operacional para você conseguir fazer essas realocações. Então, comprar e vender ativos às vezes tem um custo, né? Então, por exemplo, no caso de ações, tem ali as taxas de corretagem, em fundos de investimento e em ações também tem o imposto de renda. Então, tudo isso é preciso considerar. Até mesmo em fundos de investimentos a gente tem aquela questão da tabela regressiva, né? Que a alíquota de imposto de renda vai caindo conforme o tempo, e aí é preciso ponderar se vale realmente a pena fazer um rebalanceamento semestral, anual, ou se vale a pena ter um olhar apenas de mais longo prazo, ou se o rebalanceamento vai ocorrer apenas para parte da carteira e outra parte vai ficar mais estática, tá? Então, sobre esses temas que a gente tratou de alocação de ativos, é importante considerar todos esses aspectos de custo e também de vincular com os objetivos e estar adequado com o perfil de risco. Um dos pontos mais importantes sobre a alocação de ativos é ter esse vínculo com os objetivos financeiros, tá? Então agora eu quero que você deixe de pensar, né, faça um exercício aqui de deixar de pensar na estratégia de alocação como algo que você vai definir para todo o seu patrimônio disponível para investimentos, mas comece a pensar nessas estratégias de alocação em caixas, em caixinhas, digamos assim, e essas caixas representam cada um dos objetivos, tá? Então, com um olhar macro, você vai saber se os seus investimentos serão mais conservadores ou mais arrojados de acordo com o seu perfil, mas com um olhar mais micro, os seus investimentos serão mais arriscados ou menos arriscados conforme seus objetivos financeiros. Então, se você precisa fazer um esforço grande para atingir um objetivo de curto prazo, você pode utilizar aí uma estratégia de alocação tática com foco em obter mais retorno, também se expondo mais ao risco. Agora, se você tem um objetivo de longo prazo, de comprar um imóvel, você pode também se expor mais ao risco e adotar uma estratégia que vai mais para o lado de ter uma carteira estática, naquela ideia de alocação estratégica. Então não é algo fechado, esse tema não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. O que eu trouxe aqui foram ideias de alocação estratégicas de ativos, e aí você pode fazer esse exercício com as suas finanças pessoais agora, né, conhecendo os principais tipos de investimentos, os riscos envolvidos e trazendo esse olhar de finanças pessoais e trazer isso para a sua vida pessoal. Então vale aí, depois da aula, você fazer um levantamento, tentar relacionar como que ficariam as suas carteiras de investimentos dentro de cada objetivo financeiro, certo? Então, essa é a ideia de alocação de ativos e nos vemos na próxima aula.